Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, dando continuidade então aos Hot Topics do Congresso Mundial, eu vou falar sobre atualização na constipação intestinal funcional. A gente tem o Guideline de 2014, que também é um dos pods que podem ser vistos aqui nos nossos conteúdos, e a gente quer mostrar algumas coisas que ficaram diferentes e de recomendações que mudaram, então, aí em relação aos tratamentos, né? Lembrando que esse guideline colocava como tratamento de primeira linha o polietileno-glicol, na dose de 0,4 grama por quilo por dia e ajustado se necessário, e se o polietileno-glicol não estivesse disponível, a lactulose em 1,5 a 3 ml por quilo por dia. E de segunda linha, o tratamento adicional, a gente teria o leite de magnésia, o óleo mineral, o bisacodil e a sena. E agora, em 2021, esse trabalho foi submetido, ainda não está publicado, uma pesquisa com 274 gastropediatras de 41 países, mostrou que o polietileno-glicol é o mais usado em todos os continentes, principalmente nas Américas, Europa e Australásia. A lactulose em asiáticos, apenas 30% respondem, e menos do que 10% nas Américas, Europa e Australásia. Então, o leite de magnésia, o óleo mineral também tem sido pouco utilizados. Em outras palavras, o tratamento mais utilizado atualmente é o polietileno-glicol. O polietileno-glicol, ele tinha essa questão da idade. Então, esse trabalho de 2020, que é um trabalho que reuniu 5 estudos, 2 randomizados, 3 retrospectivos, juntando 459 casos, usando doses de 0,45 a 1,1 grama por quilo por dia do polietileno-glicol, mostrou que em menores do que 2 anos, os efeitos adversos foram transitórios e se restringiram mais à diarreia e dor abdominal, mostrando que o polietileno-glicol é bem tolerado em crianças com menores do que 2 anos. Esse outro trabalho, que foi feito com 13.235 crianças abaixo de 2 anos, uma média de idade de 1 ano, a duração do tratamento em torno de 3 meses, a dose mais comum em torno de 7, ele teve poucos casos de diarreia, de dor abdominal e de vômito, e ainda se questiona qual seria a dose apropriada, mas parece ser seguro aí ao redor de 1 ano de idade também. Em relação à remoção da desimpactação fecal, remoção de fecaloma, esse estudo também de 2021, com 101 pacientes randomizados, fez a comparação de usar apenas o polietileno-glicol e o polietileno-glicol com picosulfito de sódio. E a associação do polietileno-glicol com o picosulfito de sódio se mostrou superior na resposta a uma desimpactação fecal. Então, essa é uma outra novidade. O uso do bisacodil nós também já discutimos aqui no canal, a gente tem um artigo falando sobre isso, e ele também tem sido uma droga que vai ser utilizada, acho que de uma forma mais corriqueira, naqueles casos de constipação funcional refratária ao tratamento convencional. O prucaloprida é bastante utilizado em adultos, mas em crianças foram utilizadas, então, nesse estudo, 213 crianças, 106 com prucaloprida e 107 com placebo. Nesses grupos, a maior parte tinha histórico de incontinência fecal e realmente não houve uma diferença na proporção de respondedores entre os grupos prucaloprida e o placebo. Então, ele não parece ter uma resposta favorável em crianças, apesar de ter sido bem tolerado. A lubiprostona também é bastante utilizada em adulto e ela foi estudada aqui em 606 pacientes, 202 eram placebo e 404 era lubiprostona, mas não houve diferenças estatísticas na taxa de resposta. Foram usados doses aí que variaram, algumas doses eram 12 microgramas
2 vezes ao dia e 24 microgramas 2 vezes ao dia, elas também foram bem toleradas, mas não tiveram uma resposta significativa em relação ao placebo. A linaclotide, ela é bem tolerada e ela é efetiva na constipação intestinal funcional e também naqueles que estão associados com síndrome de intestino irritável com componente de constipação. Então, ela foi estudada em 93 crianças com constipação ou síndrome de intestino irritável com constipação. Desses, 60% eram mulheres, a idade média era 14 anos e a dose foi 145 microgramas. 45% das constipações e 42% da síndrome do intestino irritável com componente de constipação tiveram uma resposta clínica positiva no primeiro acompanhamento e uma mediana de 2,5 meses após o início da linaclotide. Porém, ela foi efetiva, mas ela, em 1/3 dos casos, teve efeitos adversos e que teve que parar o uso da linaclotida. Então, o que a gente conclui que, apesar dele ter uma resposta boa, ele teve muitos efeitos adversos. Os efeitos adversos foram diarreia, dor abdominal, náuseas e distensão abdominal. A gente tem também a estimulação elétrica transabdominal diária, que ela foi feita inicialmente em 11 crianças, né, com mais de 1 mês de tratamento após o registro da linha de base, e a defecação aumentou em 9 de 11 crianças, e o SOLE diminuiu em 4 de 11 crianças. Esse trabalho inicial, ele é de 2009, e nesse grupo de 11 crianças, houve um aumento significativo no total de episódios de defecação e uma diminuição que não foi significativa no SOLE. Desde lá, então, essa estimulação elétrica transabdominal foi testada em outros casos e foi feita uma revisão na Cochrane, mostrando que a evidência de qualidade é muito baixa e não sugere que a estimulação elétrica transabdominal forneça um benefício para crianças com constipação crônica. Outra modalidade seria a neuroestimulação sacral, a estimulação do nervo sacral. É um pequeno aparelho que é cirurgicamente implantado para estimular os nervos sacrais com leves impulsos elétricos. É muito importante ver, né, que esse estudo aqui, que foi agora de 2017, com 25 crianças, 16 delas tendo constipação intestinal, 6 tendo malformações anorretais, 2 tendo síndrome da medula presa e uma doença de Hirschsprung, a frequência da defecação não mudou após a estimulação do nervo sacral, mas os pacientes que relataram incontinência fecal diminuíram de 72% para 20%, e a incontinência urinária diminuiu de 56% para 28%, então foram uma resposta bastante significativa. E os pacientes usando laxantes diminuíram de 64% para 44%, e os pacientes que usaram enemas anterógrados diminuíram de 48% para 20%. Apesar de precisar de mais estudos, ele é bastante promissor nesses casos. O manejo cirúrgico também foi colocado para constipação intestinal refratária, e aí inclui procedimentos anais, como a miotomia ou miomectomia do esfíncter, o uso de injeção de toxina botulínica, a aplicação de enemas anterógrados por apendicostomia ou secostomia, a ressecção coloretal, e também a derivação intestinal, mas isso seriam realmente medidas mais extremas para os casos muito refratários. E aí tem a irrigação transanal, né, aqui é uma foto do Peristin, mas a irrigação transanal, ela aparece como um destaque mesmo, bastante positivo no tratamento das crianças com constipação intestinal intratável. Então,
para fechar, os novos tratamentos são o polietilenglicol em menores do que 2 anos, os laxativos estimulantes para desimpactação e manutenção, o uso da irrigação transanal, entender então quais são as doenças subjacentes da constipação intratável, como a constipação do trânsito lento, a gente entender pode ajudar também a buscar o melhor tratamento para reposicionar eles, e nos casos também a gente deve pensar nas disbioses, que ainda são um campo a ser explorado, e as cirurgias, assim, para casos extremos. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.